Olá, meus queridos! Hoje vamos estudar geografia e vamos conversar um pouco sobre a dinâmica populacional brasileira. Para isso, vamos pegar o nosso livro e abri-lo nas páginas 8 e 9. Observem essas duas imagens. Nós já sabemos que no Brasil, dependendo do lugar, as condições de vida da população podem ser muito diferentes. Que diferenças podemos observar nesses lugares? Será que essas diferenças podem afetar a qualidade de vida dos moradores? Claro que sim, não é? É importante realmente a gente analisar que isso é um contraste social, né? Que algumas correções os governos precisam fazer, né? O Brasil já não é um país tão jovem, né? O Brasil já tem 520 anos, então é necessário que os governos hajam em função da maioria da população. Isso realmente não acontece, né? O que a gente observa na paisagem 1? A gente observa que não há calçamento, que o pedestre ele anda no meio da via, não há a calçada para o pedestre, a via, a avenida também não é calçada, a falta de sinalização, né? A desorganização da arborização. Então, quando a gente olha para a segunda imagem, a gente vê que está muito mais organizada, que ali realmente houve a mão de um governo que cuidou da população. Melhores condições de vida podem sim estar relacionadas a diversos fatores. Dentre esses fatores, a infraestrutura do local de moradia é fundamental para a qualidade de vida de uma população. Vamos agora entender um pouco quantos somos e onde vivemos. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 10. O Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Antes disso, vamos analisar a tabela. E nessa tabela aparecem os 5 países mais populosos: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil, ocupando o 5º lugar de população. O crescimento do Brasil, da população do Brasil, comparando 2000 com 1900, foi muito grande. O Brasil realmente teve um crescimento populacional muito grande. No ano de 1900, nós éramos 17 milhões. Hoje somos mais de 200 milhões de habitantes. Vamos entender essa outra tabela. Nessa segunda tabela, a gente observa o número da população do Brasil, mais de 200 milhões, e as regiões do Brasil: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Brasil ele está dividido no seu mapa político em 5 regiões: Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O que a gente vai observar aqui? Nós vamos observar o tamanho da população. Observe que o Norte tem pouco mais de 17 milhões, o Nordeste tem 56 milhões, o Centro-Oeste 15 milhões, o Sudeste 85 milhões e o Sul 29 milhões. O que a gente vai comparar agora? Nós vamos comparar essa quantidade de cada uma das regiões com a área. Então vejam
como a área do norte, região norte, que só tem 17 milhões, é grande, 3 milhões, e como ela é pouco habitada, ela só tem 17 milhões. Vamos comparar com o Sudeste. Sudeste é onde está São Paulo, certo? Olha, Sudeste tem 85 milhões, bem mais que o Norte. Vamos ver o tamanho de todo o Sudeste? Ó, menos de 1 milhão de área. Deixa eu voltar. E o que isso comprova? Isso comprova que o Brasil é populoso, mas é pouco povoado. Daqui a pouco a gente vai chegar no mapa, para ver o mapa do Brasil, e a gente vai entender um pouco porque é que essa região norte, tão grande, ainda é pouco povoada, se comparada com as outras. Já já a gente entende isso direitinho, tá bom? Mas esses números aqui, vocês não precisam memorizar, é para consulta realmente, né? Então, ó, das 5 regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a mais populosa é o Sudeste. O Sudeste, que tem 85 milhões 916 mil habitantes, ok? E a menos populosa é a Norte, que tem 17 milhões 524 mil habitantes. Eu quero depois mostrar a vocês um gráfico ainda relacionado com esse entendimento dessa tabela. É importante que vocês entendam, tá certo? O que é que eu fiz aqui para que vocês entendam? Quando analisa a área, o espaço de uma região e confronta com a população para dizer que aquela região ali ela está pouco habitada, ele usa o quilômetro quadrado como referência. Então, eu coloquei aqui o quilômetro quadrado, uma referência ao quilômetro quadrado. Então, dentro de cada quilômetro, na região norte, vivem 5 pessoas. Dentro de cada quilômetro quadrado, na região centro-oeste, vivem 10 pessoas. Esses dados que estão aqui no quadradinho são os mesmos dados que aparecem na tabela com o nome de densidade demográfica. Então, densidade demográfica é essa relação existente entre a área, o espaço e o total de pessoas que moram, ok? Então, vejam, no Sudeste, dentro de cada quilômetro quadrado, 93 pessoas. O Sul, dentro de cada quilômetro quadrado, 51 pessoas. E na região Nordeste, dentro de cada quadrado, 36 pessoas. Então, vejam como o Norte está pouco povoado, estava na época, né, dessa tabela, comparando com as outras 4 regiões, ok? Então, o entendimento da tabela é esse, né? Que isto é uma das competências do estudante do 5º ano. É observar a tabela e entender o que é que essa tabela está informando. Então, essa tabela ela tem um título, como todo título, né, meus amados? O título aparece em cima, tá vendo? E fica bem mais fácil também a gente entender porque cada subtítulo está marcando. Então, a gente vem aqui, o Brasil em regiões, a população, a área e a densidade demográfica, que foi o que eu representei aqui com esses quilômetros quadrados, com essa representação do quilômetro quadrado, ok? Vamos para o próximo slide.
Aqui a gente tem o mapa do Brasil. Esse mapa não tem no livro, tá, meus amores? Eu coloquei para vocês entenderem essa divisão política brasileira, né? Esse mapa político, ele indica essa divisão administrativa. Então, ele já marcou aqui com cores as 5 regiões do Brasil. Então, a cor verde é o norte. Olha o Nordeste aqui. Pernambuco está no Nordeste. Nós estamos aqui, ó. Pernambuco no Nordeste. As 5 regiões. Observem como essa verde aqui, que é a norte, como ela é grande em extensão, mas nós já vimos na tabela anterior como ela tem, a população dela é menor comparada com os outros, tá certo? Ao lado, agora sim, esse segundo mapa do Brasil é da página 11 do livro de vocês. O que a gente observa nesse mapa? Observamos a densidade demográfica por unidade federativa, ou seja, cada um dos estados. Ele não pintou, ele não separou por regiões, mas agora ele marcou cada estado do Brasil de acordo com a sua população. Então, aqui a gente vê a taxa de habitação. Deixa eu ampliar para vocês verem. A densidade demográfica, de acordo com a cor, tá vendo? Então, ó, até 5, depois vem a corzinha laranja, mais claro, um laranja mais escuro, até chegar às mais populosas, as com mais pessoas. Isso aqui está falando da quantidade de pessoas, tá certo? Então, tem 2 perguntas para a gente responder. Quais são as unidades federativas mais povoadas e quais são as menos povoadas? Então, vocês vão observar, para responder esse terceiro quesito, justamente as cores. As menos povoadas são as amarelinhas, clarinhas. Então, o que é que vocês vão fazer? Por exemplo, esse AM é o Amazonas. Vocês, quando forem responder, vocês vão pesquisar nesse nosso outro mapa o nome realmente desses estados. É importante que vocês não usem só a sigla, mas usem os nomes também, tá certo? Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, porque o reconhecimento dos estados e capitais é um atributo do 4º ano. Mas como se passou todo esse tempo sem estudar, pode ser que vocês tenham esquecido, tá bom? Depois a gente vai ver isso de novo. Então, olha, os menos populosos são esses aqui, e os mais populosos vocês vão também pela cor. Então, vamos lá, ó, o mais populoso é esse vermelho, esse vinho, né? Um vermelho bem forte. Então, já marquei aqui, ó, os mais populosos. Vocês vão destacá-los também, desculpa, e anotar no terceiro quesito. Para responder a quarta questão, em que faixa de densidade demográfica está a unidade federativa onde você vive? Nossa unidade federativa é Pernambuco, né? Então, a gente está vendo que Pernambuco aqui, ó, ele está no vermelho e o número de 25,1 a 100, ok? Então, essa página a gente já tem uma proposta de resposta, tá certo? Respondam direitinho. Vocês vão receber o link também de uma atividade direcionada, né, uma atividade virtual, que vai envolver o estudo de gráfico, que é uma competência de matemática,
e um pouquinho dessas informações, tá certo? Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.